Se só existisse esse texto falando sobre o dia do Senhor e depois, em seguida, Pedro menciona a destruição do céu e da terra para dar lugar, claro, a novos céus, nova terra, se só existisse essa passagem, não haveria dúvida, a gente teria-se uma certeza de que tudo vai acontecer de uma vez só, naquele dia. Jesus vem e tudo é destruído e renovado ao mesmo tempo, no mesmo dia, tudo acontece de uma vez só. Mas quando nós lemos 2 Pedro capítulo 3, nós percebemos que Pedro ele passa ao largo, na verdade, da volta de Cristo e do seu reino milenar, para dar um destaque. É isso que é importante observar. Ele dá um destaque para a destruição do universo, sem especificar isso, quando isso, digo, de fato acontecerá. Por quê? Porque o objetivo de Pedro, nesse seu capítulo 3 da segunda carta, mais precisamente nos versículos 1 a 18, o objetivo dele, você percebe, se você ler com atenção, é incentivar-nos a viver de maneira santa e não necessariamente, no caso dele, não especificamente, ele não tem como objetivo dar-nos detalhes que gostaríamos de saber até a respeito do futuro. Pedro não é detalhista. Por isso, esse texto não deve ser desconectado, repito, do corpus escatológico. Porque, veja bem, se só existisse esse texto falando sobre o dia do Senhor e depois, em seguida, Pedro menciona a destruição do céu e da terra para dar lugar, claro, a novos céus, nova terra, se só existisse essa passagem, não haveria dúvida, a gente teria-se uma certeza de que tudo vai acontecer de uma vez só, naquele dia. Jesus vem e tudo é destruído e renovado ao mesmo tempo, no mesmo dia, tudo acontece de uma vez só. Porque é isso que querem nos dizer os nossos irmãos de outra tradição, os pós-tribulacionistas. Então eu quero enfatizar de imediato, antes de nós lermos alguns versículos, que embora Pedro não apresente uma sequência de eventos, ele também não está dizendo que tudo ocorrerá de uma só vez. Nós vamos ver que no próprio texto, Pedro indica isso. Embora ele não esteja sendo alguém como Paulo, que fez questão de apresentar os eventos escatológicos numa ordem, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulos 4 e 5, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vê que Pedro, embora ele não esteja preocupado com essa sequência, com essa ordem sequencial, ele também não está dizendo que tudo vai acontecer de uma vez só. Porque a doutrina escatológica, ou estudo escatológico, ele também é regido por aquele famoso princípio da prioridade que, vez por outra, nós citamos aqui, que está presente em várias doutrinas, e na escatologia não é diferente. O princípio da prioridade, ou seja, Deus, ele trabalha com ordem e Deus prioriza, alguns eventos têm que acontecer primeiro, e é o caso, por exemplo, da ressurreição. A Bíblia diz que Cristo, na verdade, inaugurou a primeira ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, a Bíblia diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, ele também deixa claro que nós não precederemos os que dormem, não precederemos os que dormem. Então veja como Deus trabalha com ordem. Mas vamos examinar aqui uma perícope, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 14, para nós entendermos bem o que Pedro quis dizer aqui, qual o objetivo dele e o que essa passagem de fato quer dizer quando ele fala aqui, e aí vamos entrar na pergunta do nosso irmão para responder o que ele quis dizer aqui, o que significa a terra será destruída pelo fogo. Vamos só fazer aqui algumas considerações, então. O versículo 7 menciona já os céus e a terra que agora existem.
pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Então, Pedro deixa claro que os céus que hoje nós vemos e a terra, eles estão guardados para uma destruição e renovação subsequente. Que para nós, claro, parece estranho Deus destruir para depois refazer, mas para Deus isso, claro, Deus vai fazer isso de maneira rápida, né? Como se fosse uma renovação. Mas o fato é que o texto diz, né, que haverá essa destruição. Então nós sabemos que uma coisa vai acontecer após a outra. E Pedro diz que isso vai acontecer somente depois do dia do juízo. Então o dia do juízo aí claramente é uma referência ao juízo final. Porque haverá outros julgamentos, evidentemente. Nós sabemos que os juízos escatológicos não vão acontecer todos de uma vez só. Por quê? Porque há aspectos diferenciadores. Então, por exemplo, o público é diferente nos juízos, os critérios, o local e também o resultado. Nós não podemos, por exemplo, achar que o tribunal de Cristo, que vai acontecer imediatamente após o arrebatamento, porque Jesus disse na sua palavra, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É claro que esse tribunal de Cristo, para efeito de galardão, não é o juízo final, porque o juízo final, a Bíblia é muito clara ao dizer que ocorre após o milênio, após a última revolta de Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, mostra a última revolta de Satanás e só depois é que nós vemos o juízo final. Então o juízo final, o trono branco, não é a mesma coisa que o tribunal de Cristo. Por exemplo, há outros julgamentos que nós não vamos citar aqui para ganhar tempo, como o julgamento dos gentios, ou o julgamento das nações, que está lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, e tem também o julgamento dos anjos, o próprio julgamento de Satanás, o julgamento de Israel, que ocorre durante o período tribulacional. Então, há vários julgamentos na Bíblia, e nós não podemos confundi-los com o juízo final. O juízo final é, de fato, tem esse nome porque é o último dentre todos. E Pedro, quando fala aqui, então, do dia do juízo, e ele menciona que céus e terra estão guardados para destruição até o dia do juízo, ele aqui concorda com o que está em Apocalipse, porque Apocalipse é muito claro lá, se você ler a sequência de Apocalipse 19, a partir do versículo 11, até o capítulo 22, a parte inicial, você vê que ali você tem uma ordem sequencial dos acontecimentos. Agora, note também nesse versículo 7 que Pedro, claro, está fazendo referência ao profeta Isaías, porque Isaías, no capítulo 34, versículo 4, e também no capítulo 51, versículo 6, ele diz que todo o exército dos céus se dissolverão como um pergaminho. Todo o exército se dissolverá, digo, como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. E diz também que os céus desaparecerão como fumo. Então, o que Pedro está citando, o que Pedro está dizendo, já estava previsto na palavra profética. Então, é importante nós termos isso em mente logo de início. No versículo 8, que o irmão leu aí também, Pedro diz, amados, não ignoreis uma coisa. Agora, aqui que é importante, para você perceber que Pedro não está se preocupando aqui com uma ordem sequencial dos eventos. Ele especifica quando que vai acontecer a destruição do céu e da terra, porque eles estão guardados para o dia do juízo. Mas em seguida ele diz, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que isso revela? Isso revela que os fatos narrados por Pedro não hão de acontecer de uma só vez, como se fosse num dia de 24 horas. Pedro está respondendo, inclusive, aqui, uma pergunta que está no versículo 3. Porque no versículo 3, Pedro diz que surgiriam escarnecedores dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
Desde que os nossos pais dormiram, nós estamos ouvindo falar que Jesus vai voltar e tal, e até agora não aconteceu nada, como hoje nós temos visto. Tem gente criticando aí, por exemplo, quando nós falamos que o arrebatamento é iminente, e muita gente ainda não entendeu o que é iminência. As pessoas pensam que a iminência tem a ver com brevidade, com tempo, que tem que acontecer logo. Não. Iminência tem a ver mais com a nossa preparação do que com o tempo de Deus. Até porque o tempo de Deus, Pedro foi muito claro aqui ao dizer que para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Ou seja, Deus não trabalha da maneira que nós trabalhamos com o tempo. O nosso tempo é cronos, o nosso tempo é cronológico. O nosso tempo é mais quantitativo. Deus, ele não trabalha dessa forma. Deus, ele entra no nosso tempo, é claro, porque ele está no controle de tudo. Só que Deus é como se tudo diante dele fosse um eterno presente. Não tem esse negócio de passado, presente, futuro. Deus é onisciente. Deus tem tudo à mão. Deus sabe de tudo. Então é isso que Pedro está dizendo. Nós não temos que querer dizer aqui, forçar o texto a dizer o que ele não diz, como muita gente faz. Não, é naquele dia, vai acontecer tudo uma vez, quando Jesus voltar e ele destrói tudo e tal, e julga todo mundo ao mesmo tempo e tal, destrói, faz novos céus, nova terra. Não. Isso é o que alguém pode concluir lendo apenas esse texto. Mas o próprio Pedro deixa claro que não, porque se um dia para Deus como 1000 anos e 1000 anos como um dia, é evidente que o dia de Deus não é um dia de 24 horas. Assim como a última hora que João mencionou, 1 João capítulo 18, 2, versículo 18, não é uma hora de 60 minutos. Né? Porque João lá no primeiro século falou, filhinhos, é a última hora. Assim como também os últimos dias, a gente tem que entender que os últimos dias começam justamente no dia de Pentecostes, quando houve o derramamento inaugural do poder do Espírito. Mas até hoje, nós continuamos ainda nos últimos dias. Claro que pelos cumprimentos, pelas profecias que aí, ainda que de maneira, ainda como uma amostra, não é? Mas nós vemos tudo se encaixando, o cenário profético sendo preparado. Então nós, às vezes, até fazemos um gracejo dizendo que nós já estamos nos últimos segundos dessa última hora, ou nas últimas horas desses últimos dias, né? Como diz a Bíblia. Agora veja, o versículo 9, aqui só para constar, o Senhor não retarda a sua promessa, né? Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Aqui não vou fazer nenhum comentário. Agora veja o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Muitos irmãos têm a tendência de confundir o dia do Senhor com o dia do arrebatamento da igreja. Não é a mesma coisa. O arrebatamento da igreja, claro, dentro do calendário profético, ele é um evento inaugural. Ele é um evento desencadeador. Podemos dizer que ele abre o dia do Senhor. Mas ele não é propriamente o dia do Senhor, porque o dia do Senhor, na verdade, é um período. Não é um dia de 24 horas. O arrebatamento acontece hoje, se ele acontecer hoje, porque ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Se acontecer hoje, isso desencadeia ou desencadeará aí o calendário profético. Aí o dia do Senhor Deus começa a executar aquilo que está planejado. Quando você lê na Bíblia sobre o dia do Senhor, os profetas do Antigo Testamento falam muito sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, inicialmente, é um dia de juízo, mas que também contempla bênçãos para o povo de Deus. O dia do Senhor, de maneira ampla, ele tem tantos juízos que estão previstos na palavra profética, sobre as nações que se levantarem contra Israel e tal. O próprio Israel será julgado. A igreja, claro, já estará glorificada porque ela terá sido arrebatada. Mas o dia do Senhor também contempla as bênçãos de Deus. O próprio milênio, nós podemos dizer que está contido nesse dia do Senhor, porque é um período de tempo, e dentro do tempo de Deus,
antes do dia da eternidade. Então, o dia do Senhor contempla tudo o que vai acontecer a partir do arrebatamento da igreja, né? Então, nós não devemos confundir o dia do Senhor com o dia do arrebatamento da igreja. O dia do Senhor com a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Agora, o dia do Senhor virá como ladrão. Por que virá como ladrão? Porque, à luz do que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 3, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. E ali Paulo usa aquele termo que o Senhor Jesus também utiliza, que é Odin, né? Odin, né? Odin, que é, na verdade, dores de parto, que é um termo recorrente na literatura apocalíptica, que ilustra, né? Fazendo menção das dores que a mulher sente, as contrações, quando vai se aproximando o momento dela entrar em trabalho de parto. Quanto mais as dores se intensificam, mais está chegando a hora de ela dar à luz. Então, Jesus também falou do princípio de dores. Ele usa ali um prefixo, né? Arche, né? Arche, no grego. Arche, quando ele usa esse termo Odin, justamente para dizer que é o princípio das dores. Ou são as dores que a mulher sente ainda antes do trabalho de parto propriamente dito. Porque quando vem o trabalho de parto, claro, já são dores mais intensas, já são aquelas contrações realmente para expulsar, né? Para expulsar o bebê do útero, né? Então, essa analogia que Paulo utiliza lá em 1 Tessalonicenses 5 é para dizer que quando vier o dia do Senhor, a destruição será repentina. Os homens não vão estar esperando, só que a igreja já terá sido arrebatada, né? É o que Paulo ensina nas suas cartas. Aí Pedro diz no versículo 11, havendo, pois, de perecer estas coisas, repito, ele não está apresentando uma ordem sequencial. Ele está dando ênfase para a destruição da terra, sem dar detalhes, como Paulo detalhou lá em 1 Tessalonicenses 4 e 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas olha que Pedro disse, versículo 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convém ser em santo trato e piedade? Agora veja, aguardando, e aqui vale a pena só um esclarecimento, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Esse apressando-vos, em algumas versões, não tem o vos aí, né? Então tem apressando, alguém pensa que nós é que vamos apressar a vinda do Senhor. Mas a versão corrigida ela está correta quando diz apressando-vos, porque quem tem que ter pressa, quem tem que estar preparado, somos nós. É esse o sentido das palavras de Pedro. Não é o sentido de que nós podemos, se nós evangelizarmos logo o mundo rapidamente, nós vamos apressar a vinda do dia de Deus. Não, nós não temos como apressar isso. Até porque o evento desencadeador do dia de Deus é o arrebatamento, que nós temos destacado, e se houver tempo vamos destacar mais uma vez hoje, é um evento iminente. E daqui a pouco nós explicaremos o que é iminência. Mas só concluindo então essa longa explicação, peço desculpas, pastor Hermes. O versículo 12 diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Dia de Deus, aqui repito, não é um dia de 24 horas, é o dia de Deus que tem como evento inaugural, ou desencadeador, o arrebatamento da igreja, mas que se estende pelo período tribulacional, depois tem o milênio. Esse é o dia de Deus no calendário profético. Por isso que Pedro foi cuidadoso ao dizer, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque nós não estamos falando aqui de dia de 24 horas. É um erro dos irmãos aí de outra tradição querer dizer isso, ou sugerir que tudo vai acontecer de uma vez. Naquele dia vai acontecer. Jesus falou da ressurreição no último dia. Só que a própria Bíblia explica, né, que a ressurreição, por exemplo, dos justos, ela é seletiva, dentre os mortos. E o próprio livro de Apocalipse mostra que há, entre a primeira e a segunda ressurreição, um espaço aí de pelo menos 1000 anos, né? Então, claro que não é tudo ao mesmo tempo.
O dia de Deus aqui, então, é todo o período escatológico inaugurado, que será inaugurado pelo arrebatamento da igreja. Só para citar aqui os versículos 13 e 14, então, finalmente, no versículo 13, Pedro diz: nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Desde que aí ele faz novamente a conexão com o Apocalipse, ele diz: olha, tudo isso vai acontecer, não tem jeito, Deus vai destruir tudo, mas nós, na verdade, não estamos preocupados com isso, por quê? Porque nós temos uma promessa. Qual é a promessa? Nós aguardamos novos céus, nova terra em que habita a justiça. Aí o versículo 14: por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aí ele enfatiza a necessidade de o crente estar sempre preparado para quê? Para o arrebatamento. Porque é o arrebatamento que é a bem-aventurada esperança da igreja, conforme Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, né? A graça de Deus será manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades, às concupiscências mundanas, vivamos ainda neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, para purificar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, o arrebatamento da igreja é uma bem-aventurada esperança. E João, lá na sua primeira carta, capítulo 3, ele disse: amados, agora somos filhos, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Agora note, qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, João, ele corrobora o que Pedro falou, nós devemos estar imaculados, irrepreensíveis, preparados para o dia do arrebatamento, porque o arrebatamento vai ser um livramento. Jesus deixou claro que o arrebatamento é um livramento. Lucas 21, versículo 36. Jesus falou: vigiai, para que sejais havidos por dignos de escapar é um escape das coisas que devem acontecer. Paulo também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele diz que a vinda do Senhor é para nos livrar da ira futura. E a ira futura é uma referência ao período tribulacional. Porque hoje nós não estamos preocupados com o inferno, como muita gente pensa. Não, a ira futura é o inferno. Não. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem hoje a vida eterna. E não entrará em juízo. O termo ali é forense. Ou seja, nunca mais o crente vai entrar em juízo no sentido de quanto à consideração de ser salvo ou perdido. Não. O crente já tem a certeza da salvação aqui e agora. Né? E então, o arrebatamento é um livramento do período tribulacional. A igreja não passará. Por que a igreja não passará? Porque no período tribulacional, Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. É a ira de Deus e do Cordeiro. Ora, será que Deus vai derramar a sua ira sobre a igreja? Não, não faz sentido. Muita gente confunde as tribulações que a igreja sempre passou ao longo dos séculos com a grande tribulação, com o período tribulacional de 7 anos e também com a grande tribulação, que é a parte final. Não, meu irmão. No período tribulacional, Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. A ira do Cordeiro será derramada sobre os homens maus, sobre os adoradores do anticristo, não sobre a igreja. A igreja hoje, claro, ela está sofrendo nesse mundo a ira de Satanás, a ira dos homens, ela está sofrendo. Mas quando vier o derramamento da ira de Deus, aí é diferente, porque a ira de Deus hoje, claro, ela tem sido derramada, mas Deus age com misericórdia. Mas no período tribulacional, Deus vai derramar de modo intenso, Deus vai julgar a terra, Deus vai derramar a sua ira, e aí, para fazer isso, ele vai tirar antes a igreja da face da terra.